Agora sim, seja muito bem-vinda, Natália Biagi, né? Isso, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, a gente sabe da correria de vocês. Natália, essa questão do suicídio, de uns tempos pra cá, piorou ou deu uma maneirada, deu uma segurada, deu uma melhorada? Como é que tá isso hoje no Brasil? Na verdade, os dados do suicídio, eles são muito difíceis da gente dizer, porque nem todo mundo a gente consegue ter esta certeza. O que a gente percebe é que quanto mais a gente fala, melhor é a informação e mais acesso a gente tem. O que a gente também percebe muito é que nós estamos adoecendo, a nossa saúde mental está cada vez mais doente. Quanto mais doente a gente está, mais chances da gente tem de cometer o suicídio. Então esses números, eles vão aumentando à medida que os transtornos mentais vão aumentando junto também. Isso é pura verdade. Agora, então, diz aí se é possível você responder a minha pergunta. O que é que está fazendo com que a nossa saúde mental adoeça? Olha, eu acho que é um... Sem que as pessoas percebam, certo? Sim. Na verdade, eu acho que o perceber o adoecimento, ele demora muito. Até porque a gente vive uma era de muito mostrar que eu não estou, né? Eu tenho que mostrar que eu estou bem, eu tenho que sempre estar sorrindo, sempre estar... E aí, com isso, eu vou escondendo e não percebendo o meu adoecimento. O que faz a gente estar doente, eu acredito que é as distâncias que a gente vem tendo, apesar das redes sociais nos aproximarem, mas elas nos distanciam fisicamente. A cobrança que a gente tem cada vez maior, você tem que fazer, você tem que ser, você tem que estar. A gente tem que estar sempre muito impecável, muito perfeito. Dá conta de todo o recado. Dá conta, principalmente para mulher. Você tem que fazer isso, né? É uma lista de cobranças absurdas. E a gente não vai dar conta nunca, né? Isso é uma realidade que a gente precisa entender. Só que a gente não se permite, não é dito que não pode, não é dito que não está bem. E está tudo bem quando não está bem. Só que quando a coisa adoece, quando a gente chega num processo de adoecimento, já temos um longo caminho aí de sofrimento, de tristezas, de angústias, de ansiedade. E isso está em todos os âmbitos, profissionais, emocionais, familiares, tudo. Tudo. A gente não adoece só um pedaço, né? Eu costumo dizer que essas coisas não são seletivas. Eu vou adoecer só no meu trabalho, eu vou adoecer só na minha maternidade. Não, a gente vai percebendo os sinais e os sintomas dentro de ambientes mais específicos. Às vezes o trabalho, que é um lugar que a gente passa muito tempo, ou na família, quando a gente está muito inserido no ambiente familiar, mas não é seletivo, né? Eu não fico só triste na minha família. É que às vezes a tristeza se sobrepõe, se sobressai naquele ambiente. Quando você tem amigos, quando você tem, que seja pessoas em que você possa confiar, você pode conversar, essa pessoa te mostra o outro lado do problema e aí você alivia, é mais ou menos por aí que entra a amizade? Sim, nessa questão dessa prevenção do suicídio? Sim, porque é alguém te olhando, é alguém te ouvindo. Eu acho que o que mais falta, talvez hoje, na nossa sociedade, é esse olhar, é essa escuta. Que a gente, no dia a dia, passa despercebido. Então, assim, tem uma pessoa mais quieta ali, mas tudo bem, a gente segue andando. Quando você tem um amigo próximo, alguém com quem você troca tristezas, aflições, essa pessoa consegue te olhar e falar, olha, eu acho que isso passou do limite, passou do ponto, vamos procurar ajuda? Tanto que é tão importante porque muitas vezes a gente não percebe o nosso adoecimento. Quem vai nos apontar isso é o outro, é o amigo, é o familiar, é o professor, é o chefe no trabalho. Isso é importante para detectar aquele alerta. Peraí, essa pessoa está correndo sério risco de fazer alguma coisa. Seria mais ou menos isso. Quando a gente é presente na vida do outro, a gente consegue perceber mudanças de comportamento. São super importantes que eu perceba. Por exemplo, eu tinha uma pessoa que estava ali sempre nos almoços de família ou nas discussões do trabalho ou respondia as perguntas na sala de aula e de repente essa pessoa começou a sumir. Eu já não escuto mais a voz, já não vejo mais andando, já não consigo conviver mais, tá sempre escolhendo ficar reclusa, negando o convite e a gente só vai perceber isso na presença. Ou na ausência da presença. Então, para isso, eu preciso conviver com as pessoas. Quais são as pessoas, na sua experiência de consultório e tudo mais, que estão mais propensas a adoecer a alma e adoecer mentalmente e principalmente chegar perto aí do suicídio? A gente vai falar de duas coisas diferentes. O suicídio, ele é
uma tentativa final de apaziguar um sofrimento absurdo. Não aguento mais. Exatamente. Não é nem necessariamente eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu acho que essa talvez seja uma das falas que a gente mais escuta. É insuportável essa dor. Quando a gente está falando de uma pessoa que chega neste nível, a gente está falando de uma pessoa que já adoeceu. Então, provavelmente, ela tem um diagnóstico de depressão, ela tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ela tem um diagnóstico de dependência química ou dependência de jogos, que hoje a gente está vendo muito. Então, ela já está adoecida. Agora, o que leva a gente a nos adoecer? A gente estava falando da cobrança, a gente estava falando da falta dos ciclos de amizade, uma atividade física, uma alimentação saudável, o sono. São várias coisas que vão levando a gente a uma possibilidade de adoecimento. Existem predisposições. Então, provavelmente, numa família onde eu tenha diagnósticos, eu tenho mais chance. Mas isso não é certeza. Então, porque na minha família tem alguém, eu vou ser? Não. Mas se eu não cuidar das minhas relações sociais, se eu não cuidar da minha alimentação, se eu não cuidar do meu sono, se eu não fizer uma atividade física, provavelmente eu vou me caminhar para este lugar de adoecimento. Tem pessoas que preferem estar sozinhas. Tem pessoas que, como você falou, de convívio social, começa a não participar. Tem pessoas que preferem ficar no seu mundo mais fechado. Essas pessoas, elas podem ser felizes assim, ok? E elas são assim? Ou elas têm essa tendência a estar em sofrimento? Ou dá pra ser feliz assim, meio fechado? Dá. A gente vai diferenciar talvez solitude de solidão. É bom estar sozinho, é bom estar consigo mesmo. Muito hoje a gente percebe que as pessoas não se aguentam, não ficam sozinhos, não topam um momento de estar sozinho. Então precisa estar sempre no meio de gente, sempre fazendo um monte de coisa. É bom estar sozinho. O que é que eu preciso perceber? É o sentimento que essa pessoa me traz. Se tá tudo bem, você tá no quarto, mas você tá aí produzindo coisas saudáveis, tudo bem. Agora, o que a gente percebe é que provavelmente quando escolhe estar sozinho, trancado, opta por momentos de mais tristeza. São pessoas que têm menos brilho, que têm menos, que se entusiasmam menos com as coisas. O que faz a diferença é, de novo, o olhar e a escuta que a gente vai ter. Isso é muito importante porque essas perguntas, na verdade, elas não são para que aquela pessoa ouça também, mas ao contrário, quem está próximo da pessoa, para ter toda essa percepção, para poder ajudar na hora certa, né? Exatamente. A campanha do Setembro Amarelo, ela vem exatamente para isso. Para que a gente possa falar sobre um assunto muito difícil, porque é difícil falar de morte, é difícil falar de dor, é difícil falar de sofrimento. Mas por quê? Porque eu consigo alertar quem está em volta. Para que você possa olhar o seu vizinho, o seu familiar, a sua mãe. Às vezes o idoso está passando por um processo depressivo e a gente acha que faz parte da idade. Então, a campanha do Setembro Amarelo, ela vem para chacoalhar a gente e falar, olha, eu preciso falar sobre sofrimento, eu preciso falar sobre dor mental. Sofrimento, tristeza, dor, tudo isso é normal. Faz parte. Sim. Entendeu? Agora, você precisa ter os seus momentos, né? Sim. De alegria, de felicidades, encontrar alegrias nas pequenas coisas. O que eu digo geralmente para os pacientes e que a gente precisa muito perceber é a intensidade disso. É normal eu me sentir triste. Não são todos os dias que eu acordo feliz e saltitante. Agora, o que essa tristeza causa na minha vida? Eu não saio da cama, eu não tomo banho, eu não como, eu não atendo o telefone, eu evito falar no trabalho, eu não vou ao trabalho. Então, quando a gente percebe que isso está trazendo prejuízos, a gente deve se alertar e alarmar mais. E para nós encerrarmos, porque eu adorei conversar com você. Obrigada. Primeiro, já quero, antes que eu esqueça, mandar um abraço pro seu pai, Dr. Celso Biagi, cardiologista, já gravou aqui conosco. Um grande abraço, uma pessoa super simpática, assim como você. Muito obrigada. Tá? E para que a gente possa encerrar aqui, então, para todos que estejam nos assistindo, familiares, amigos, quais são, dentre vários, né? Mas os principais sinais e alerta que as pessoas têm que ter para aquele olhar do outro, de que aquela pessoa está precisando ali de uma mão, para que a gente diminua, né? E quem sabe um dia acabar com o suicídio. Mudança de comportamento, isolamento social, acho que são as coisas que a gente mais tem que prestar atenção. Mas, de novo, assim, você está olhando para aquela pessoa e aquela pessoa mudou, se atente, olhe e preste atenção.
Só pra gente fechar, busque ajuda. A gente às vezes acha que buscar ajuda significa fraqueza. Não, pelo contrário. Quanto mais ajuda eu buscar, mais chance eu tenho de melhorar e de evitar essa grandeza de sofrimento. Com certeza. E a vida é isso, para ser vivida e ser feliz. Sim. Mais uma vez, obrigada, minha querida. Eu que agradeço muito a oportunidade.